Hoje, meus amados irmãos, vamos lá para mais uma mensagem, né? Segundo livro de Abacuque, do versículo 3 ao versículo 4. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, meus amados irmãos, vamos falar, né, de um tema que se encontra, né, sobre a fé, que o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque cita uma das frases mais revolucionárias, impactantes da Bíblia, mas o justo viverá pela sua fé. Foi com base nessa máxima que Paulo desenvolveu a doutrina da justificação pela fé. No Novo Testamento, tanto nos ensinamentos de Paulo como nos ensinamentos do escritor da carta aos Hebreus, que se encontra em Romanos 17, 1:7, Hebreus 10, 38. Viverá pela fé significa viver de fé em fé, e sempre acreditar que Deus está no controle de tudo e tem o melhor para os seus filhos. Portanto, viver pela fé e andar por fé e não por vista. 2 Colossenses 5:7. O escritor da carta de Hebreus afirma que a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a confissão dos fatos que não se veem. Apesar de ser algo abstrato, a fé consegue tocar o milagre. A fé consegue enxergar o invisível. Uma das coisas que mais nos chama atenção ao ministério de Jesus Cristo é o elogio dele, a fé das pessoas. Porém, com mesma intensidade, Jesus reprova a falta de fé de algum de seus ouvintes. Jesus ficou surpreso com a fé de um comandante militar em Cafarnaum e exclamou: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Jesus também ficou impressionado com a fé de uma mulher gentia. Exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. O texto continua, e deixa aquele momento a filha dela ficou curada. Jesus disse aos seus discípulos: pois em verdade lhes digo, que se tiveres fé, como um grão de uma mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Jesus disse para um pai desesperado pela libertação de seu filho: tudo é possível ao que crê. Ele ainda disse aos seus discípulos: tenha fé em Deus. Paulo cita esta frase de Abacuque, nos mostrando como esta fé se revela no Evangelho de Jesus Cristo, dizendo: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo explica o viver pela fé do nosso pai da fé, Abraão, dizendo: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Paulo nos dá uma aula do que significa viver pela fé, dizendo: porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhemos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Em 2 Colossenses 5:7, Paulo completa este raciocínio, dizendo: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo explica: porque somos filhos de Abraão, na fé, dizendo: saibam, portanto, que os que têm fé, que são filhos de Abraão. Paulo ainda diz que podemos ser abençoados como Abraão, de modo que os que têm fé são abençoados como os crentes. Abraão
Paulo fala da nossa justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala da nossa salvação mediante a fé, dizendo, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é o que Deus já fez por nós. A fé é tão somente o que devemos fazer para nos apropriar da salvação. A graça de Deus já manifestou a nossa parte. E somente crer. Deus não pode crer por nós. Por isso, a parte do ser humano é a fé. A graça é o favor que Deus manifestou a nós. A fé é somente o meio para obtermos seu favor imerecido. A graça é como um benefício já depositado por Deus na conta do ser humano, porém a fé é a senha para sacar este benefício. Vivemos pela fé, caminhamos pela fé, triunfamos pela fé, prevalecemos pela fé, venceremos pela fé, somos justificados pela fé somos abençoados, pela fé alcançamos as promessas, pela fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E pela nossa fé, nós seremos salvos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, podemos perder tudo no mundo, de menos a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mensagem possa, trazer para nós reflexão sobre o que é fé em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um no nome santo e sagrado do Senhor Jesus Cristo.